Então, talvez a gente possa pensar por aí. Né? O ponto positivo da personalidade autoritária é que ela denuncia alguma coisa. Denuncia alguma coisa que precisa ser mudada. Eu diria assim, que tem, pensando, né, no contexto mesmo, da própria produção da pesquisa e do que estava ocorrendo mesmo, né, no período, o que ela vai demonstrar ali é que, assim, contraditoriamente não, pensando na própria produção, é que, embora, acho que isso também aparece como um dado, né, embora ali se perceba claramente, né, que a grande maioria dos sujeitos apresentam essa personalidade autoritária, existe também um desejo, uma vontade de se buscar superações dessa condição. Né? Eu acho que tem... Porque é curioso, assim, a gente... em geral também existe toda uma maneira de pensar a teoria crítica como se todos os autores, todos nós fôssemos muito pessimistas. Né? E aí tinha um professor que chamava Leon Krochik, que a gente vivia discutindo com ele nas aulas sobre Adorno, assim, que o Adorno era muito pessimista, dizia que o Adorno era um otimista. Né? Hoje eu consigo entender bem esse posicionamento dele, e a personalidade autoritária acaba sendo uma pesquisa que, em última instância, se apresenta como uma pesquisa que, embora mostre um problema, uma realidade catastrófica, também apresenta contraditoriamente algo que é muito importante, assim, ou seja, né, as pessoas, mesmo expressando esses elementos, esses tipos de síndromes que estão lá, que revelam uma personalidade autoritária, elas têm interesse em tentar controlar esses processos. Elas tentam buscar formas de superar essa condição. É lógico que a gente vê isso, a gente começou falando das redes sociais, assim, acho que a todo momento a gente percebe, assim, de um lado, né, sujeitos que basta parecer um mínimo de tentativa de liberdade ou de reconhecimento de algum tipo de diferença, para aparecer vários sujeitos querendo justamente negar, impedir, massacrar, condenar, exterminar esses sujeitos. Mas, ao mesmo tempo, vemos surgir outros sujeitos querendo, na verdade, alargar, né, e transformar, por exemplo, limites ou normas sociais, normas jurídicas e, inclusive, formas de existência. Então, eu acho que a pesquisa, e aí é uma leitura minha, não sei se você vai concordar, mas ela traz um elemento, não em si, porque ela vem para poder fazer uma análise, né, de um determinado tipo de problema, né, mas o resultado que ela traz, se a gente pensar ela com relação a onde ela é feita e a maneira como ela é recebida, ela apresenta um elemento, algo que seria positivo do ponto de vista do sujeito, desse sujeito também identificado, né, como sendo alguém que tem uma personalidade autoritária. Porque ele também não é só isso. Acho que isso também acaba seria até contraditório dentro da própria pesquisa, eu dizer, os sujeitos são só isso. Né? Eu acho que tem um outro elemento que a gente tem que tomar cuidado. Quando você pergunta qual é o ponto positivo da personalidade autoritária, me veio agora. Qual o negativo? Será que a gente tem que olhar para qualquer pessoa, tendo ela uma personalidade autoritária, sendo ela preconceituosa ou não, com esse olhar moralizante? Né? Eu tenho a impressão que não é essa a ideia. Apesar dessa ser a nossa tendência de falar, fulano é autoritário, então ele é mau, então ele é uma pessoa ruim. Né? Apesar dessa ser a nossa tendência, eu acredito que não é essa a ideia desse estudo sobre a personalidade autoritária. Porque senão isso seria um estudo que discrimina como qualquer outro, que continua a discriminação. Né? Quando, na verdade, dentre todos os tipos de personalidade autoritária aqui, se eu não me engano, são quantos? 9? Veja bem, você tem pessoas dos mais variados tipos. Você tem desde o mais radical conservador, sujeito conservador, até aquele que aparenta ser o maior libertário de todos. E como lidar com isso? E aí também é um desafio, quando esse conhecimento nos chega como ser humano, né? Quando ele nos chega e a gente pensa assim, cara, eu sempre acreditei que eu era uma pessoa assim, super liberal, e aí? Mas eu tenho essa característica assim, eu sou assim, eu tô agindo dessa forma, né? E aí, como é que fica essa história? Como é que fica esse meu modo de ver o mundo, de dividir o mundo entre
os bons e os ruins. Né? E aí, nesse sentido que essa pesquisa desafia a gente. Eu sempre acreditei que eu era bom. Não, mas a questão não é essa. A questão é, será que o mundo tem que ser dividido entre quem é bom e quem é ruim? Será que a raiz do preconceito não está exatamente aí? Não é isso que é o pensamento estereotipado? E é interessante, né? Justamente essa questão, né? Desse olhar moralizante, desse olhar que diz, né? E aí eu fiquei me perguntando, no momento que a gente se reconhece, né, como um sujeito a mais dentro daquela categoria, né? Seja lá em que tipo a gente se enquadra, né? Então a gente também, me parece que é lógico que eu vou olhar para o outro como o outro igual a mim. Na verdade, eu não estou acima dele para poder chegar e julgá-lo, né? Porque eu sou a boazinha. Essa que é a questão. Eu não tenho, né, essa verdade guardada no meu bolso, essa bondade, né, que foi instaurada no meu coração e que o outro não tem. Né? E aí a gente vai vendo, eu acho que é extremamente interessante a gente pensar isso, porque no fundo a gente está tão acostumado com essa lógica, né? E aí você, de tentar separar, e todos nós mesmo, todos nós, quase que a gente, é o modo como o óculos que deram pra gente chegar ao mundo, né? Se a pessoa está do lado direito, ela é boa, se ela está do lado esquerdo, não sei, né? Provavelmente não. Então, é interessante pensar, o Aloysio falava do pessimismo, né? E eu adorei, né? Já lá no finalzinho a Débora vai trazer essa dimensão, né? Justamente combater essa ideia de que a escola de Frankfurt é pessimista, né? Porque me parece, e eu já disse isso algumas vezes, né, em sala, como tem ex-alunos aqui, né, um pessimista realmente não teria por que falar. Um pessimista não fala. Um pessimista constata que é tudo uma grande porcaria, que nada tem solução, e resta a ele simplesmente continuar vivendo até o feliz dia da sua morte. Né? Então, a única coisa, né, que qualquer pessoa que, quando a Débora se propõe a escrever, quando nós nos propomos a escrever, a falar, é porque a gente acredita, consciente ou inconscientemente, que aquilo tem alguma função, que aquilo tem alguma efeito no mundo. Né? Mesmo que a gente não precise ter o ideal, né, de achar que aquilo vai transformar o mundo num passe de mágica. Mas é interessante a gente pensar por aí também. Né? E aí talvez por eu ter vindo também, né, estranhamente, né, a pessoa chamada para vir conversar sobre o preconceito, né, com a escola de Frankfurt, eu sou, né, o meu mestrado e o meu doutorado em Thomas Hobbes, né, o cara, né, autoritário, o cara do Leviatã, né, até acho que a Débora nem resolveu nem apresentar para vocês não terem preconceito comigo, né? Então, é isso, né? O Hobbes dizia lá no século XVII que o homem era prioritariamente preocupado consigo, e as pessoas disseram que ele disse que o homem é mau. Como assim? Né? Da onde isso? Né? Então é interessante isso que a gente vai fazendo ao longo da história e vem reproduzindo, porque a gente não tem coragem de olhar para as coisas porque a gente está sendo pessimista. Né? Pois é, e aí fica parecendo que, assim, mais uma coisa que eu acabei nem falando, e aí que já está lá desde o Hobbes, né, assim, é perceber que, na verdade, o que se constata com a personalidade autoritária é que, assim, temos um potencial muito maior de destruição, de aniquilamento e de negação do outro, do que necessariamente de cuidado ou de reconhecimento desse outro. Né? Às vezes é tão difícil lidar com essa distinção, ou se colocar, ou pensar sobre isso, que é preciso de fato de uma pesquisa como essa para você se identificar. Né? Porque coloca num outro prisma, né, a discussão. Fiquei lembrando aqui, enquanto a gente falava, de uma das coisas que está rolando aí também na rede, né, nas redes sociais, que é o comentário sobre a ex-prefeita, né, de uma coordenadora de um CAPS daqui, né, um centro de atenção psicossocial, um centro de saúde mental, que teoricamente é um espaço onde acolheria aqueles que sofrem de algum tipo de transtorno mental, ou de uso de drogas e tal, onde essa coordenadora, ela
vai atacar a ex-prefeita dizendo que ela era uma usuária de droga, ou é uma usuária de droga. Né? E aí é muito interessante pensar esse episódio, assim, mais do que querer dizer se ela está certa ou errada, tudo mais, é pensar a repercussão da coisa, a quantidade de pessoas defendendo a coordenadora, defendendo a ex-prefeita, todos com uma tentativa de se localizar, mas todos dentro dessa mesma condição, né? Esse preconceito, dessa coisa que está aqui. Porque de um lado alguém dizendo que, assim, usando o argumento que se ela usa droga, logo ela não é uma boa pessoa, logo tudo que ela fez de fato está errado. Né? O outro argumento do outro lado é assim, não, se aquela pessoa está ocupando um lugar de alguém que está num espaço de saúde, ela não deveria ter nenhum tipo de preconceito com alguém que usa drogas. Né? E aí, de qualquer maneira, independente do lado que está ali, qualquer um que toma posição, inevitavelmente alguém vai tomar posição, porque acho que essa que é a grande discussão que aparece, né, na personalidade autoritária, já é a partir desse preconceito, já é a partir de uma escolha em determinado ponto em detrimento, né, de outro. Né? Então, eu acho que a grande questão é essa, assim, que a gente saiba o que está escolhendo. Exato. Né? A questão, por isso não se trata de dizer que um ponto é certo ou outro é errado, mas dizer assim, bem, eu não estou dizendo também que tudo é válido, mas Sim. que eu sei de onde eu falo, né? Bem, desse meu lugar, que eu sei onde é e que eu olho para ele e digo, bem, então aqui se põe isso, né? Eu acho que isso faz uma grande diferença. E o mais interessante, assim, não é também só como acontece aqui, mapear isso, e acho que é aí que está o brilhantismo que escapa de um positivismo, fazer todo esse levantamento desses tipos, né, de personalidade e dizer, olha, é isso. Né? Mas, na verdade, usar o dado, né, usar aquilo que aparece como evidente, para tentar entender, então, outros processos que ocorrem na própria sociedade. Nesse caso aqui, bom, se é uma sociedade que se pensa democrática, e as pessoas, de fato, elas apresentam esses tipos de personalidade, será que dentro das propostas democráticas não persistem formas totalitárias, ou reacionárias, ou preconceituosas, né? Fascistas? Né? Se trata, por exemplo, de entender, a gente começou falando da sociedade hoje, de entender, será que por trás de tipos de discursos que aparentemente são tão libertários, né, acaba nos surgindo também toda uma tentativa de normatizar, de aniquilar, de impedir também o outro. Né? Essa que, na verdade, aparece como uma grande sacada dessa maneira de pensar uma pesquisa como personalidade autoritária e que escapa ao modelo positivo. Não é só para testar um método, não é apenas para validar esse método, né? se ele tem capacidade ou não de aprender aquilo que se propõe, mas de aproveitar o dado que surge com o método, né, e a partir dele avançar no pensamento, né, questionar aquilo que está posto. E aí eu queria voltar para o começo, né, da onde a Ritinha partiu. Que ela começou fazendo aqui a denúncia daquele pessoal que está pedindo o retorno, né, da ditadura militar. Inicialmente a gente tem um olhar de estranhamento para com essas pessoas, né? E a gente aponta o dedo, olha, fascista. Né? Mas quando nós não estamos sendo fascistas, quando nós fazemos isso, ou quando nós não olhamos este outro a partir desse espaço que ele ocupa. Né? Então, isso também é o nosso desafio, né? E é um exercício que a gente tem que fazer. Quer dizer, o fascismo, e aí para relembrar também, né, o pensamento do Adorno aqui, ele não é perigoso pela existência de pessoas abertamente fascistas. O mais perigoso dele é o fascismo latente, né? Que está em todos nós, que é o que ele está denunciando aqui. Né? Que é esse julgar o outro, não se colocar no lugar do outro, não compreender o outro dentro dessa totalidade. Né? Bom, eu quero agradecer a vocês, eu acho que a gente passou muito tempo aqui do que a gente tinha proposto. É porque a conversa ela é enorme, né? E contente mesmo que seja, mas a gente pode continuar conversando lá fora ou em outro momento também, tá? E eu agradeço a vocês pela paciência de estar aqui ouvindo a gente tanto tempo, né? Então, muito obrigada. Obrigada.